Olá, irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que venho aqui no meio da semana compartilhar uma palavra de Deus ao coração de todos. Quero agradecer pelo apoio, por vocês parar um tempinho para ouvir a voz do Senhor. Mais uma vez declaro que tudo que Deus tem me dado vem dele para nós, para a sua igreja, para o seu povo, para os meus amigos. Por isso, nesse dia não será diferente aquilo que Deus tem para cada um de nós. E eu quero já compartilhar com vocês em Josué capítulo 2. Eu vou ler apenas alguns versículos porque passa muito rápido. Gostaria de falar tantas coisas que Deus colocou, mas por causa do vídeo, para não ficar um vídeo muito grande, então nós somos mais breve possível, tá bom? Josué 2, o primeiro versículo diz assim: espias mandado a Jericó. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai, observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 10: porque temos ouvido que o Senhor, isso diz Raabe para os 2 vigias, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os espias: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarei o vosso caminho. Até aí, irmãos, é um trecho bastante conhecido para aqueles que já conhecem a palavra de Deus, não é? Vamos lá, vamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Eu coloquei como título dessa meditação: formação de uma nova família, a reconstrução de uma nova família. Você é que sabe, você pode colocar o título da forma que você achar melhor. Então, eu quero falar desta mulher chamada Raabe, da cidade de Jericó. Raabe representa uma multidão de pessoas que vive à margem da sociedade, de um sistema perverso de exploração, onde não há muitas opções. Então, pela situação, pela sua, digamos assim, profissão como prostituta, né? Ela tinha um prostíbulo e ela vivia disso, né? Essa era a sua profissão. Mas voltando o texto aqui para vocês entenderem melhor, Deus havia feito a promessa ao povo de Israel que daria a terra que mana leite e mel, e chegou o momento de tomar posse dessa terra. E o que Josué faz, que era o responsável para conduzir aquele povo, envia os espias até Jericó, 2 homens, e ali eles chegaram, e eles observando todas as estratégias para a tomada de Jericó. E Raabe morava naquela terra. Mas uma coisa, irmãos, se vocês notarem, é que as notícias que Jericó seria invadida já havia tomado
conta daquela cidade, pela passagem do Mar Vermelho, do povo de Israel, por mortes de rei, e tantas outras destruições que Deus ia fazendo para dar posse para o povo de Israel. E então, onde que eles vão pousar? No prostíbulo, na casa de Raabe. Mas de repente, diz o texto, depois vocês leiam completo, que o rei de Jericó descobriu que havia 2 espias e que estavam hospedados na casa de Raabe. Então o rei mandou o exército, o soldado, prender prender os 2 espias para a morte mesmo, né? Porque eles estavam ameaçando e eles estavam morrendo de medo. E aí então, o texto que a partir do versículo que nós lemos, do 10, quando Raabe fala, temos ouvido que o Senhor secou as águas, etc, né? Ouvido falar do que Deus está fazendo para abençoar o seu povo, né? Então, Raabe é isso que eu falei no início. Raabe representa uma multidão de pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que vêm do seu próprio corpo, pessoas que fazem outras coisas, pessoas como Raabe, que para a sobrevivência, e que a sociedade não importa, trata como um lixo, não é? Era assim Raabe também vista desde a sua época, né? E aqueles 2 espias então hospedam na casa dela, conforme o texto. E ela então fala com eles, olha, vocês foram descobertos pelo rei e eu quero ajudar vocês. Então ela arrisca a sua própria vida para esconder aqueles espias, os 2 espias, né? E ela monta uma estratégia, a mulher sábia, dá guarida para aqueles 2, monta uma estratégia para a fuga deles. Mas antes disso, Raabe mostra um sentimento tremendo, não é? De dialogar, de negociar com eles. Olha, eu vou ajudar vocês, eu quero abençoar a vida de vocês, mas eu quero, assim que vocês forem tomar posse dessa cidade, lembra da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, de toda a minha família, não é? Então, irmãos, aqui começa, isso nos dá a entender, não é, do sentimento daquela mulher, mesmo considerada uma mulher desprezada pela sociedade, tinha um sentimento tremendo por sua família, e ela negocia em nome da família, a proteção da família, não é? E ali então os espias dão a garantia para ela, que ela e a sua casa seria salva, e ensina como fazer, colocar o sangue escarlate sobre as portas, os umbrais das portas, e assim no dia da invasão a casa dela seria poupada. Lembra do Êxodo, quando passou o anjo da morte? Qual era o sinal que tinha? O sangue de Jesus, né? O sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E foi essa mesma recomendação que os espias deram para Raabe, né? E assim então ela obedeceu a orientação dos espias e faz exatamente o que eles mandam para que ela fizesse, e ela fez. E quando Jericó é invadida, então preserva a casa, preserva a família de Raabe. O que significa isso, não é? Raabe, quando ela põe a sua própria vida em risco para proteger os espias, não é? Sabe como era chamada a casa de Raabe? Como são chamados prostíbulo ainda hoje? Desculpa, enrolou a língua. Lugar de perdição. E ali então era uma casa de perdição, e ao dar pousada para aqueles 2 espias, e ao livrar eles do rei de Jericó, passa a ser uma casa de proteção, lugar de proteção. Que coisa, né? Quando Deus entra na nossa história, quando Deus entra nas nossas vidas, o impossível torna-se possível, não é? Aquilo que jamais imaginamos ser, passa a ser, não é? O imprevisível acontece quando Deus assume o controle das nossas vidas, não é? Sabe por quê? Deus não faz acepção de pessoas. Deus sabe exatamente quem nós somos, quem você é, como é a tua casa, o que você faz, como você vive.
não é? Não importa que as coisas horríveis, talvez, que a tua família esteja metida, envolvida, Deus tem poder para transformar, não é? Então aqui começa, Raabe faz uma declaração maravilhosa: Senhor vosso Deus é Deus sobre os céus e debaixo da terra. Versículo 11, olha que declaração. Ela, sendo uma prostituta, ela sabia quem era Deus, o autor, o consumador de todas as coisas, e que todo o poder estava em suas mãos. Não é lindo algo? Então a mulher que vivia de uma forma indesejada, porém tinha sentimentos e sabia quem era Deus para ela, e ela faz essa declaração maravilhosa, e aqui Deus entra e começa a transformação da casa de Raabe. Raabe negocia a sua família, seus filhos, a vida deles, não é? Então vamos lá para concluir essa pequena meditação. Muitas famílias hoje têm sido palco de pecado, não é? Não estamos falando nada de verdade. Infidelidade, traição, mentira, ódio, violência e outras coisas mais, não é? Vocês já ouviram aquela expressão de pessoas amigas conhecidas? A minha casa é um inferno, ou seja, compara a casa dela com o inferno, né? Mas quando Deus entra no impossível, entra nessa casa, entra nessa família, ele transforma numa casa de proteção, numa casa de bênção, um lugar da ação, da manifestação de Deus. E é aqui que eu quero deixar essa palavra contigo. Como está a tua casa hoje? A tua vida, a tua família? Você que é cristão, o marido não é, a esposa não é, o marido é, tantas coisas, os filhos envolvidos com roubos, droga, prostituição e tantas outras coisas más, né? Deus quer transformar, Ele tem poder para fazer isso. E mais uma coisa aqui é que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Não importa como você vive e como você está hoje, o importante é o que será daqui para frente, o que Deus fará na tua vida. Se você abrir o teu coração, abrir a tua casa, Deus vai entrar, Deus vai transformar a tua família e haverá proteção. Foi isso que aconteceu com Raabe, sabe? De uma prostituta, ela passa para os heróis da fé, ela entra na galeria dos homens de fé. Está lá em Hebreus. É muito lindo o que Deus fez, essa mesma beleza Ele quer fazer na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Toma uma decisão hoje, agora, em nome de Jesus. Quero orar por você. Meu Deus queridos, quantos vivem à margem da sociedade, fazendo coisas que não gostaria de fazer, praticando pecado e tantas outras coisas mais. Assim como Raabe recebeu a tua presença, a visita dos espias, que significa a visita dos anjos, que o Senhor visite através dos anjos, através do Espírito Santo, a casa de cada um, o coração, a mente, a alma, e que haja transformação, mudança, que haja, Senhor, os milagres seu sobre a vida das pessoas, daqueles que nos ouvem, daqueles que ouvirão essa palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus, que o impossível venha acontecer, tornar possível para o louvor da tua glória, meu Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, porque a tua palavra é linda, é poderosa para fazer mais do que pedimos ou imaginamos, e é isso que eu creio e tomo posse em nome de Jesus, da tua vitória, em nome do Senhor Jesus. É que eu peço e agradeço, meu Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, Deus abençoe. Eu te amo em Jesus. Fica firme.